Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez esse vídeo ele vai ser gravado novamente. A explicação é simples, né? Como vocês observam nas outras aulas de matemática, o período da manhã fica muito barulhento, muito movimentado aqui na minha residência. Logo eu preferi gravar em uma outra data, em um momento um pouco mais calmo, que eu pudesse explicar com mais tranquilidade, com uma voz um pouco mais tenra, o assunto que vamos trabalhar agora sobre o sistema digestório, propriamente dito. Então, assim, na última aula vocês aprenderam todas as partes que envolvem a questão da nutrição, o alimento que vai ser introduzido para o nosso corpo e que será aproveitado pelas nossas moléculas, pelas nossas células, e que elas darão a fonte de energia necessária para nos mantermos vivos, tá certo? Então vocês aprenderam todos os tipos de alimentos que eles possuem vitaminas, aminoácidos, carboidratos, lipídios, etc. Certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre o sistema digestório ou sistema digestivo. Esse assunto é uma continuação do livro de vocês que vai estar a partir da página. Ele já inicia a partir da página. Vamos dar uma conferida aqui no livro. Vixe, Maria, cadê? Já passou longe? Cadê, jovem? A partir da página 88 no livro de vocês, certo? Então a gente vai trabalhar toda a parte que envolve o processo de alimentação em si. O que acontece quando a gente alimenta de determinado tipo de comida, determinado tipo de bebida? O que é que acontece com esses materiais no nosso organismo, certo? Então, a principal função do sistema digestório é apenas e somente realizar a digestão, ou seja, a quebra, a fração, tá certo, desses alimentos, transformando elas em macromoléculas, ou seja, moléculas maiores, ou micromoléculas, ou seja, moléculas menores. O macro ele vem do grego, quer dizer grande. O micro vem do grego, quer dizer pequeno. Então, ele tem essa capacidade de fracionar os alimentos, transformando ele em moléculas grandes ou moléculas pequenas, certo? Então, a estrutura dele basicamente é essa. Ele começa com a boca, onde na boca a gente pode ter todas as cavidades, todas aquelas partes que compõem o aparelho auditivo, né, que vocês vão trabalhar um pouco mais à frente quando a gente for trabalhar sobre os órgãos do sentido. Mas uma das atribuições da parte inicial da nossa digestão é exatamente essa questão da fração. A boca, que ela é formada basicamente pela língua, por as glândulas que compõem essa língua, que são as glândulas salivares, né? E a parte final, né, que a gente chama de úvula, tá certo? Ela é responsável pela quebra inicial do alimento, pela fração, pela trituração inicial do alimento. Esse alimento ele vai descer por esse tubo aqui fino, chamado esôfago, até chegar na primeira porção aqui, que é o estômago. Ali ele vai começar a fazer seu processo mecânico e químico ao mesmo tempo, tá certo? E esses alimentos eles vão ser separados, como foi dito logo na função no slide anterior, né? A função principal dele de levar essas moléculas grandes e pequenas até os intestinos, onde nos intestinos eles vão absorver a água e mais nutrientes que não foram absorvidos pelo estômago em si. Então a estrutura do nosso sistema digestivo é basicamente boca, faringe, esôfago, as suas glândulas que vão auxiliar elas no processo inicial da trituração, né? O estômago, e no estômago ele vai ser apoiado por seus órgãos vizinhos, como o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, certo? Os intestinos grosso e o intestino delgado e o ânus, que é a porção final por onde sai o material que será ejetado, o material que vai ser eliminado em forma de, como a gente chama carinhosamente de cocô, né? O bolo fecal em si. Então,
Como eu havia falado, a estrutura é formada pelo tubo digestório, que é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E as glândulas anexas são as glândulas salivares, são aquelas que produzem a velha saliva, o fígado e o pâncreas. Certo? Falando de uma maneira um pouco mais assim popular, né? Vocês querem saber o que é uma glândula salivar? O que faz a produção do que vocês chamam de cuspe? O cuspe é a saliva sendo eliminada para fora. Essa saliva ela é criada através de um conjunto de glândulas que ficam anexadas na parte central aqui, aliás, central não, desculpa, na região periférica do nosso rosto, tá certo? Então vamos começar para entender o que é digestão. A digestão ela é dividida em duas partes, a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é exatamente essa quebra, o nome já diz tudo. É essa quebra do alimento através de processos de quebra dessas partículas. Ou seja, a mastigação é um exemplo de digestão mecânica. De forma que a gente imagine que um alimento que ele está naquele formato, quando ele entra na nossa boca, ele vai ser triturado e vai formar vários outros pequenos pedaços que vão ser engolidos por dentro do nosso corpo. Esse processo de engolimento da gente, ele é causado por algo chamado de peristaltismo. Peristaltismo é um movimento que faz com que esse alimento que foi inicialmente mastigado, ele vai descer por todo esse tubo, para aquele tubo que eu falei que é o estômago, o esôfago e a faringe, até chegar ao nosso estômago. Esse movimento é um movimento mecânico, é um movimento ondulatório. É como se os músculos começassem a apertar uns aos outros para que esse alimento descesse. Eu vou explicar com mais detalhes esse movimento peristáltico quando a gente chegar mais à frente na questão do processo de digestão propriamente dita. Na digestão química é quando essas moléculas, esse alimento que foi recém-triturado inicialmente, quando ele chega em algumas partes do nosso corpo, principalmente no nosso estômago, ele vai receber a ação de enzimas, ele vai receber a ação de materiais que são chamados de sucos digestivos, que vão quebrar, vão dissolver esse alimento, liberando essas moléculas pequenas e grandes que vão ser absorvidas para o resto do nosso corpo. Então, só para relembrar, eu já coloquei até em forma de gráfico, né? A digestão é formada por mecânica e química. A mecânica a gente pode sempre exemplificar pela língua, pelos dentes e pelos movimentos peristálticos, que é ocorridos pelo esôfago e pela faringe. E a digestão química ocorrida pelos sucos digestivos, principalmente na região do estômago e dos intestinos propriamente dito, certo? E aí vamos falar de algo que eu acho que vocês aprenderam na aula que eu passei para vocês no YouTube, sobre esses tipos de enzimas, né? Para ocorrer essa quebra, a gente tem que ter a ação de uma enzima. Essa enzima digestória, ela tem essa capacidade de digerir determinado tipo de espécie de molécula. Ou seja, a gente tem uma enzima especializada na quebra de aminoácidos. A gente tem uma enzima especializada na quebra de proteínas. A gente tem uma enzima especializada na quebra da vitamina. Então a gente tem esse grupo de enzimas que tem essa finalidade de quebra em uma parte específica do alimento. Então é como se ela pegasse e fizesse pelo modelo chave-fechadura, que eu falei em algumas turmas e eu acho que eu devo ter falado isso para vocês. Essa enzima específica, né, por exemplo, ali que está sendo citado, as amilases, as proteases, lipases e a celulose, elas são capazes de chegar naquele alimento e só vai tirar apenas aquilo que se encaixa nela. Então, por exemplo, se for uma amilase, essa enzima ela vai tirar nesse alimento apenas substratos que são formados pelo amido. Ou seja, essas substâncias que são formadas basicamente pelo amido. As proteases são as enzimas que tiram basicamente as proteínas. As lipases são aquelas enzimas que tiram apenas os lipídios. Lipídios, para lembrar, são as gorduras. A celulose, nenhuma enzima é capaz de digerir, por isso ela é eliminada com as fezes. Desculpa.
O interessante da celulose é o seguinte, que isso é um fator que condiciona a digestão animal, a digestão humana, da digestão animal, como eu poderia me referir. Por exemplo, eu estou me referindo nessa questão de digestão humana e animal, porque cada tipo de espécie do reino animal tem um comportamento digestivo diferente. O ser humano ele não tem essa capacidade de síntese de quebra da celulose. Porém, se você imaginar, por exemplo, um ruminante ele é uma classe do reino animal que tem essa característica de ter um sistema digestório com 4 estômagos. Um exemplo de um ruminante é a vaca, o boi, entendeu? A vaca, o boi, esses animais que são herbívoros, eles têm toda essa capacidade de síntese digestiva como os humanos têm, porém eles têm esse detalhe que diferencia dos humanos, que é a capacidade de quebrar a celulose. Entendeu? Então eles têm uma celulase que são as enzimas que quebram a celulose, que são responsáveis por sintetizar e levar a celulose, as moléculas da celulose, né, para o organismo do animal, o que o ser humano não tem. Então, eu botei um esquema bem simples para você entender assim sobre os esquemas dos carboidratos digestórios, né? Um polissacarídeo é o que a gente chama de açúcar composto, certo? Ele, quando a atuação da enzima, a enzima quebra esse polissacarídeo, ou seja, quebra essa molécula, essa grande molécula que você está observando, que tem 4 hexágonos, né? Formando duas moléculas de sacarídeo, os disacarídeos, e essa enzima novamente quebra esse disacarídeo, formando o monossacarídeo, que é um açúcar simples. Essa quebra sucessiva de enzimas, tá certo? É que faz com que transforme essas moléculas grandes em moléculas pequenas. Essa é a grande função das enzimas em si. O mesmo é válido para os lipídios, quando a gente tem os lipídios complexos, como os triglicerídeos, certo? A atuação das enzimas sobre ela, essas enzimas elas quebram esses triglicerídeos, liberando ácidos gordos e o glicerol, que é o álcool propriamente dito. O álcool que vocês estão referindo não é a cachaça que eu estou falando, não. Não é que quando a gente come gordura, a gente está ingerindo cachaça, não. Bebida alcoólica, não. O álcool é uma molécula que faz parte da composição do triglicerídeo. O álcool a gente pode representar quimicamente pelas moléculas de HCO, certo? COH, como a gente poderia falar, certo? Isso vocês vão entender detalhadamente quando vocês estiverem no 9º ano, quando for pagar a disciplina de química, certo? Esse álcool, quando ele é quebrado junto com os ácidos gordos, né, nesse processo que as enzimas quebram, né, as lipases fazem nessas moléculas, esse álcool ele vai ser sintetizado no nosso corpo e, dependendo da forma como vai ser trabalhado a molécula de glicerol, ele pode até se fundir com outras moléculas, formando partes essenciais que podem ajudar o nosso organismo, ou elas vão ser eliminadas diretamente através das fezes. O nosso organismo ele é tão sábio que ele aproveita todas as moléculas, todas as fórmulas, todas as partículas que formam esses alimentos, de maneira que elas sejam benéficas ao nosso corpo. Só elimina aquilo que é desnecessário através das fezes, certo? O mesmo é dado pelas proteínas através das proteases, né? Onde na proteína há a quebra delas, formando peptídeo, e nesses peptídeos eles são sintetizados novamente, formando o que a gente chama de aminoácidos em si, certo? Isso é bem simples, esses exemplos é só para fixar um pouco de vocês. No livro de vocês tem explicando direitinho sobre a atuação dessas enzimas que eu acabei de citar, que são as lipases, aminases e as proteases, tá certo? Só lembrar, ase quer dizer enzima. O termo é ase. Vou até voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui o slide, ó. O termo ases quer dizer enzima. Então a gente já sabe que as amilases são aquelas enzimas que atuam no amido. As proteases são aquelas enzimas que atuam nas proteínas.
As lipases são aquelas que atuam nos lipídios, certo? Então, vamos começar com a parte primordial da digestão, que é a nossa boca. É nela que há a entrada dos alimentos em si, certo? Por todos os alimentos. Eu não vejo, o nosso Todo-Poderoso não criou outro local para entrar alimento, e sim pela boca, certo? Só para avisar. Na boca, ela tem essa abertura justamente para que ocorra não só o processo da fonação, ou seja, da fala propriamente dito, porque isso é um dos papéis primordiais da boca, é fazer com que essa articulação dos músculos que envolve toda a região bucal, através também das cordas vocais, das pregas vocais, faz com que saia o que a gente chama de som, e esse som é formado o que a gente chama de voz, né, em si, mas também ele serve como entrada dos alimentos. Então a boca basicamente é formada pela fenda bucal, que é a abertura que se forma entre o lábio superior e o lábio inferior. Essa região toda, essa abertura toda que a gente chama de fenda bucal, certo? Esse espaço vazio aqui, por onde os alimentos entram, que a gente chama de fenda bucal. O palato é o que a gente chama de céu da boca, é a parte de cima da parte superior da nossa boca. A úvula palatina é o que a gente chama de campainha, tá certo? Não confunda com a amígdala, certo? A amígdala, ela fica nas laterais. Aquela campainhazinha que fica por trás da nossa boca, a gente chama de úvula, certo? Temos o arco superior e o arco dental inferior. Esses arcos dentais superior e inferior é só basicamente a região onde conformam os nossos dentes, né? A parte superior dos dentes e a parte inferior dos dentes, preenchendo toda a parte da fenda bucal em si, né? E a língua, que é o assoalho da boca. Assoalho quer dizer a parte do chão, né? O chão da fenda bucal, certo? É interessante que a língua ela é tão eficaz que ela consegue identificar uma quantidade imensa de sabores só pelo simples toque desse sabor na região do seu palato dele em si. Você consegue determinar o sabor desse alimento através do contato dessa língua com o alimento em si. E aí os dentes, só para fazer uma coisa bem fixada, no livro de vocês explica bem direitinho até a composição deles, se é de coroa, raiz e tudo mais. Eu vou dar só uma explanadazinha mais superficial, porque no livro de vocês tem explicando com mais detalhes sobre essa questão dos dentes, entendeu? Então os dentes ele é formado pelos incisivos, que ele tem essa função apenas de recorte, pelos caninos, que tem a função de rasgar, né, o alimento, os molares, que tem aquela função de amassar os alimentos, e junto com os premolares e os molares, que tem essa função de amassar, né, os alimentos, né? Os premolares, eles amassam de maneira horizontal e os molares vertical. Ou seja, todo alimento que a gente coloca na nossa boca, ele muda sua superfície de contato. Ou seja, se ele tem uma conformidade, por exemplo, circular, quando ele entra na nossa boca, aquela formação circular dela, com certeza ela vai ser alterada. Um exemplo bem simples, assim, para vocês imaginarem o que é que eu estou tentando explicar. Vocês pegam aquele chiclete com aquele formato qualquer, quadradinho e tudo mais, bota na boca. O que acontece depois de muito tempo quando você está mascando o chiclete? O chiclete ele fica com uma forma totalmente disforme. Por quê? Porque essas funções desses dentes fizeram com que aquele formato quadrado dele se conformasse um formato fácil de ser ingerido por nosso corpo. É isso que os dentes fazem para atuar no processo de mastigação e no processo de mastigação dele, e que é essencial para o processo digestivo propriamente dito em si. As glândulas salivares, elas mantêm essa boca úmida, ou seja, elas são necessárias para que a gente continue
tendo uma boca saudável. Ela contém enzimas necessários para facilitar o processo de mastigação do alimento. Ela auxilia o processo de mastigação dos alimentos, certo? Então, parte do material que é ingerido no nosso organismo é formado por saliva, certo? Ela umedece aquele alimento de maneira que aquele alimento, quando ele passa pelo canal digestivo, ele passa sem ocorrer aquele atrito mecânico que poderia ocorrer todo o trato do tubo. Então ele facilita o movimento desse bolo pelo interior do nosso organismo. Além, é claro, de regular o pH da boca em si. O pH das glândulas salivares é um pH básico, ou seja, aliás, um pH neutro. É um pH que vai em torno mais ou menos de 6 para 7. Ele ajuda a eliminar os restos de alimentos e da placa bacteriana. Lembra do velho caso do cuspe, que eu falo para vocês? Quando a gente quando a gente tem um excesso de saliva, a gente elimina de alguma forma. Ele limita o crescimento de bactérias que danificam o esmalte do dente. Ou seja, ele não só ele auxilia no processo de lubrificação desse bolo alimentar, mas também ele lubrifica os dentes. Ele ajuda na lubrificação dos dentes em si, certo? Então as glândulas salivares, elas são formadas pela sublingual, que fica abaixo da língua, pela submaxilar, que fica um pouco abaixo da inserção do maxilar, tá certo? E as parótidas, que ficam um pouco abaixo da região da orelha. Essas três glândulas, elas são responsáveis por produzir aquilo que nós chamamos de saliva. Então, o alimento recém-triturado, somado com a saliva, vamos lembrar disso, que isso é um bizu bem legal para vocês saberem na hora de resolver os exercícios de ciências. O conjunto formado pelo alimento recém-triturado e a saliva, a gente chama de bolo alimentar. A partir do momento que a saliva entrou em ação no processo da mastigação e os dentes transformou aquele alimento em um bolo, certo? Não estamos mais falando de um alimento, e sim de um substrato alimentar. Esse substrato a gente chama de bolo alimentar em si, certo? E aí eu coloquei um exemplo da língua para vocês entenderem que a língua ela tem aquela conformidade e ele tem uma espécie de cérebro, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de dizer esse tipo, tem um cérebro que é capaz de memorizar o tipo de sabor que a gente coloca no nosso corpo, que a gente consegue sentir do nosso corpo. E aqui ele mostra as regiões, ó, as regiões ácidas, ou a região salgada, a região doce e lá no fundo a região amarga. Eu coloquei só para ilustrar essa questãozinha da boca em si. Então vamos para o processo de deglutição. No processo de deglutição, após a mastigação e a salivação, forma o que a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, torna a repetir, o bolo alimentar é nada mais nada menos do que a união daquele bolo que foi triturado pelo dente mais a saliva, certo? Esse bolo alimentar ele vai ser engolido. Esse processo de engolimento a gente chama de deglutição. Após esse ato de engolir, o bolo alimentar passa pela faringe e chega ao esôfago. Aí, pessoal, vem um detalhe bem interessante, certo? Quando ele entra para dentro do nosso organismo, aí continua ainda tendo o que a gente chama de digestão mecânica. Até agora a gente só está trabalhando em digestão mecânica em si. Então, pela digestão mecânica, ele vai descer por toda a faringe e vai para o esôfago. Tem um detalhe interessante, e esse detalhe eu vou explicar no próximo slide sobre essa questão da faringe em si. A faringe ele é um órgão alongado em forma de funil, situado logo após a boca, certo? Ele se comunica com a boca e com as
cavidades nasais como a laringe e o esôfago, certo? Esse é o detalhe que eu vou explicar para vocês. A faringe, ela tem uma função dupla, certo? Não só a permitir a passagem do alimento pelo tubo digestivo, como também a passagem de ar pelo tubo respiratório. Aí tu vai dizer, peraí, professor, o alimento passa pelos nossos pulmões também? Não. Certo? O alimento ele sai do nosso estômago e vai para os nossos pulmões? Também não. O interessante da faringe é o seguinte, quando estamos respirando, nossa faringe está aberta. A gente tem um músculo que a gente chama de epiglote, que ele serve como tampa. Quando a gente está respirando, quando a gente está falando, essa epiglote está aberta, permitindo que o ar saia, certo? Através da inspiração e da expiração. A partir do momento que nós nos alimentamos, essa epiglote serve como uma tampa. Ela fecha a passagem de parte dessa faringe, né? Separando esses dois tubos, obviamente, né? E permitindo que o alimento só desça pelo tubo correto, que é o esôfago, impedindo que o bolo alimentar desça para o tubo respiratório. Por isso que sempre tem aquele ditado popular que mãe e pai falam, não fale de boca cheia. Por quê? Porque se você falar de boca cheia, o alimento ele passa pelo buraco errado. E quando ele entra pelo buraco errado, ele entra pelos pulmões. E aí é a causa que a gente chama de pneumonia respiratória, certo? A pessoa pode entrar até em falência, pode morrer por conta disso. Então, só avisando, é conselho do professor, certo? Se pai e mãe diz que comer de boca cheia, falar de boca cheia faz mal, é porque eles têm razão, certo? Tranquilos? Então vamos lá, dando segmentozinho sobre ela. O esôfago ele tem é um órgão em forma de tubo, com paredes flexíveis e que mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Se comunica com a faringe e com o esôfago. E ele empurra o alimento para o estômago através dos movimentos peristálticos. Eu vou dar um exemplo bem simples desse movimento peristáltico ocorrido pelo esôfago. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela bisnaga que as doceiras utilizam para fazer os enfeites do bolo. Vocês já observaram como as doceiras utilizam aquela bisnaga, que ela é toda aberta, ela é toda abertazinha, e você coloca o glacê dentro dele para apertar. E você observou o movimento que elas fazem? Elas fazem um movimento sempre de cima para baixo, de maneira que aquele material que está em cima ele vai descer para um tubozinho para fazer aqueles enfeitezinhos no bolo em si. Imagine que o esôfago seja parecido com aquilo. O alimento ele sai da parte superior, para ele chegar na parte inferior, ele não vai por gravidade, tá certo? Ele não tem que esperar que a própria gravidade terrestre exerça sobre isso. Não. O próprio órgão, né? Ele tem essa característica de fazer com que os músculos dele, certo? Façam esse movimento de constricção, ou seja, eles vão apertar até reduzir o seu tamanho, de maneira que esse alimento ele desça sempre no sentido inferior do nosso corpo, ou seja, sempre para baixo. Então esse movimento de apertamento, de constricção, ele vai empurrando o alimento para dentro do nosso corpo, certo? E uma vez que ele chega nessa região aqui, que é a entrada inicial do estômago, esse bolo alimentar, certo? Ele vai entrar para um outro tipo de processo digestivo. A partir do momento que esse bolo alimentar entra no estômago, acaba a digestão mecânica e começa a digestão química, certo? Então tá aí um exemplo do movimento do bolo alimentar no esôfago até chegar no seu interior do estômago propriamente dito. Tranquilos? Então na próxima aula
eu vou dar seguimento ao assunto de digestão. Eu vou trabalhar sobre a digestão química, propriamente dita. Vou falar sobre a atuação do pâncreas, da atuação do fígado sobre ela em si. E também a gente vai entender como que a função principal da digestão, que foi dita no primeiro slide, ela é fundamental para manter as células do nosso corpo saudáveis, tá certo? Ou seja, o que é que acontece quando a quebra desses alimentos e a transformação de moléculas menores em moléculas maiores em si. Tranquilos? Fique com Deus, até mais. E o professor agora vai finalizar a aula passando um exercício para vocês. Tchau!